Olá, pessoas, sejam bem-vindos. A gente vai usar a Unity para o nosso curso. Então vamos entender um pouquinho aqui como que a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui no site da Unity, vamos entrar aqui nos preços e aí a gente vai usar aqui a Unity Personal, tá? Qual que é a grande questão dela? Ela é gratuita, a única coisa que você vai precisar fazer é fazer a sua conta. Pode usar o seu e-mail institucional, pode usar o seu e-mail pessoal, tanto faz aqui. E a gente vai vir aqui e clicar em Unity Download. A gente está na versão Unity 6 e essa é a versão que a gente vai usar, que ela é a última LTS. Vou clicar aqui em Download, ele vai me mandar para essa página. Vou clicar aqui em Download novamente e aí ele vai fazer o download do Unity Hub. O que é o Unity Hub? O Unity Hub ele é basicamente uma aplicação que vai gerenciar as questões da Unity para você. Vai gerenciar seus projetos, vai gerenciar as diversas instalações do editor que você possa ter e também as suas licenças. Então ele está terminando aqui de instalar. Vou executar aqui só para vocês verem. Vou dar um agree aqui, instalar. Eu já tenho uma instalação, mas vou continuar aqui para vocês verem que não tem nenhum segredo. A Unity tem suporte tanto para Windows quanto para Mac e também tem um suporte para Linux. Às vezes ela não é tão estável no Linux quanto no Windows e no Mac, mas funciona, a gente não tem tido problemas. Então o Unity Hub vai subir aqui pra gente. Primeira vez que você E é isso aqui que você vai ver. E vocês vão precisar fazer o login. Então, cria sua conta, faz a validação, ele vai pedir para você fazer o login e ele vai pedir para você fazer a instalação. Eu já tenho algumas instalações aqui, então eu posso vir aqui em instalações e clicar aqui em Install Editor para vocês verem. Vou instalar aqui a última LTS, clico aqui. E aqui tem algumas coisas interessantes que são necessárias, né? A Unity pede para que você instale o Visual Studio Community. Você pode usá-lo ou você pode usar o Rider, que é da JetBrains. Recomendo usar uma IDE para trabalhar com a Unity que funciona bem. Dá para trabalhar com o Visual Studio Code também, mas é mais interessante ter uma IDE para o momento que você for debugar mais para frente. E aqui nas plataformas a gente vai precisar de algumas aqui ao longo do curso. Então, Build Support para Android e build suporte para WebGL pelo menos. Você dá um aqui continue, eu tô sem espaço aqui no computador, e aí vocês vão conseguir fazer a instalação desse cara aqui. Fiz a instalação desse cara aqui. Fiz a instalação e não instalei os módulos. Se você fez a instalação pelo Unity Hub, fica fácil. É só vir aqui, clicar nesse símbolozinho aqui, adicionar módulos. E aqui eu consigo adicionar os módulos necessários que eu preciso. Então, Windows, por exemplo, Android e WebGL, por exemplo. E aí, por fim, a nossa aba Projetos, que esse cara aqui é onde vai estar a gestão de todos os nossos projetos. Então vamos criar o nosso primeiro projeto na Unity. Vou vir aqui, novo projeto, e a gente tem algumas opções. Vamos se manter aqui em projetos 2D. Então vou selecionar aqui Universal 2D. Aqui vou criar o meu projeto. Meu projeto vou chamar de My 8 Way. Desconectar aqui e dar um Create Project. E a Unity vai demorar um pouquinho aí para abrir. As primeiras vezes que você abre o projeto acaba demorando um pouquinho mais porque tem muita coisa para ela carregar. Pronto. Então, tá aqui a nossa Unity. Pronto. Então, tá aqui a nossa Unity. Então, vamos entender um pouquinho dos painéis. O primeiro painel que a gente vai ver é o painel Projeto, que é esse aqui de baixo, que é onde vão estar seus arquivos, os seus assets e todas essas coisas, tá? Então, se eu clicar aqui com o botão direito nele e vier aqui em Show in Explorer, ele vai abrir e aquilo lá você vai ver que ele é um espelho do que eu tenho. Eita, vamos lá. Ele é um espelho do que eu tenho aqui. Então, vou entrar aqui na pasta Assets e aqui na pasta Assets eu tenho aqui, ó, Cena, Settings. Então, aqui, ó, Cena, Settings, Default Volume Profile, Default Volume Profile. E aqui eu consigo configurar como que eu quero ver isso. Então, se é no formato lista ou se eu quero ver no formato de ícones também. Eu posso ver isso daqui de outra forma também. Clicando aqui com o botão direito na aba Projeto, posso vir aqui e colocar aqui layout de uma coluna. Aí eu vou ver só desta forma aqui assim, ou vir aqui
layout de 2 colunas. E aí eu vou estar sempre trabalhando nesta pasta Assets. Essa pasta Packages aqui normalmente são coisas internas da Unity ou de módulos que a gente vai integrar. Perfeito? Aí, se eu vier aqui na pasta Assets, colocar no modo lista, vocês estão vendo que, na verdade, aqui dentro da Unity, ele está mostrando menos arquivos, né? Por quê? A Unity, ela gera os metafiles. Então, vocês estão vendo que para cada um dos arquivos aqui, e pastas, eu tenho esse metafile. Esse metafile é um tipo de arquivo que a Unity usa internamente e ele é importante para o controle da engine, então não precisa apagar esses caras aqui. E quando a gente for falar de versionamento, por exemplo, eles têm que estar dentro do versionamento, beleza? Vou fechar aqui, voltar aqui para Unity e esse aqui é a nossa aba projeto, perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso joguinho é criar um elemento que vai ser o nosso jogador. Eu posso vir aqui nessa aba hierarquia aqui, e essa aba hierarquia ela já tem algumas coisinhas aqui. Então, ela tem essa tal de main camera e ela tem essa tal dessa global light. Vocês estão vendo quando eu seleciono aqui, ali do lado direito, o inspetor ele muda, né? Então, o inspetor vai ser onde a gente vai visualizar as propriedades de cada um desses elementos. Então, quando eu seleciono a câmera, eu tenho aqui o transform da câmera, que é onde que ela está no mundo, a câmera e as propriedades da câmera. Se eu selecionar a global light aqui, eu vou ter o transform da global light, então onde que ela está, e as propriedades dessa luz. E agora eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito na hierarquia, criar um objeto 2D do tipo sprite e circular. Aí ele criou esse objeto aqui, ele está selecionado para eu dar um nome, vou dar o nome de player, e aí eu posso movimentar esse cara aqui dentro. Vou movimentar ele para cá. Aqui do lado eu tenho as diversas ferramentas de visualização. Isso aqui que eu estou mexendo agora é a aba cena, tá? Então, aqui com a mãozinha eu posso movimentar a minha visualização. Se eu selecionar aqui o segundo, é para movimentar o objeto. Eu posso rotacionar, aqui não vai fazer muito sentido, que é um círculo, né? Eu posso escaloná-lo. Então, eu posso escalonar aqui, aqui ou nos dois sentidos. Que eu posso escalonar ele dessa forma aqui também. E aí a gente pode usar também as hotkeys. Então, se eu apertar W é para movimentar, se eu apertar E é para rotacionar, se eu apertar R é para escalonar, se eu apertar T é para transformar esse cara aqui. E se eu apertar Q é para eu movimentar a minha cena. Então aqui a gente tem o nosso player. E aí eu vou dar uma corzinha para ele. Eu vou vir aqui na aba inspetor e dar uma corzinha diferente para ele. Então aqui eu tenho sprite, qual que é a cor? Então eu posso vir aqui e colocar uma cor um pouco vermelhozinho aqui. E aí que eu tenho outras opções aqui que a gente vê com mais calma depois. Criei o meu player e eu quero ver como que isso vai estar no jogo final. Onde que eu vou ver isso? Eu vou ver isso aqui nessa aba Game. Então, cliquei aqui na aba Game, ele vai mostrar para mim como que vai ser o resultado final disso daqui. Aqui nessa aba Game, a gente tem que tomar cuidado com uma opção que é esta opção aqui. Então, essa opção aqui, normalmente, ela vai estar em Free Aspect. E qual que é a questão desse Free Aspect? Que se eu tiver essa aba Game pequenininha, ou grande, ele vai mostrar sempre pra gente dessa forma. Então, ele vai alterar a nossa câmera. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Vim aqui e selecionar uma resolução de referência. Vou deixar aqui em Full HD e aí eu consigo trabalhar com essa resolução de referência. Eu posso vir aqui e definir uma resolução estranha também. 960 por 600, por exemplo, que essa aqui é uma resolução muito utilizada em web. Vou manter ela aqui que a gente vai acabar exportando para WebGL depois. E aí tem esse azul aqui do fundo da minha tela, né? Onde que eu vou mudar isso daqui? Vou selecionar aqui a main camera. Aqui a main camera tem a opção de background. Eu vou vir aqui e aí eu consigo selecionar, por exemplo, uma outra cor. Vou deixar aqui preto, por exemplo, um preto, um cinzinha aqui. E assim vai ficar o meu jogo. Voltei aqui para a aba cena. E aí eu quero que o meu jogador se movimente. Para o meu jogador se movimentar, existem várias formas possíveis. Uma das formas possívees é adicionando o componente de Rigid Body. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei o player, adiciono o componente de Rigid Body e aqui eu já estou na pesquisa, mas normalmente vai aparecer aqui, ó,
diversas categorias e eu posso usar pesquisa para facilitar a minha vida. Rigid Body, a gente tem que tomar cuidado com isto daqui, tá? Então, a gente tem aqui tanto Rigid Body quanto Rigid Body 2D. Para esse curso, a gente vai estar usando principalmente o 2D. E a gente tem que tomar cuidado com isso porque se eu colocar um Rigid Body sem nada e o Rigid Body sem nada vai ser 3D, ele não vai interagir com os 2D. Como eles têm técnicas diferentes, eles não funcionam. Então, tudo que não tiver 2D na frente, a gente assume que é 3D. E o que tiver 2D na frente é pra gente usar com jogos 2D. Então, vou vir aqui, adicionar componente, Rigid Body 2D. Ele vem com um monte de coisa aqui. E para além desse Rigid Body, eu vou precisar de um colisor também, para esse cara colidir com alguma coisa depois. Então, eu vou vir aqui, adicionar componente, Collider. E aí tem alguns colliders aqui, tanto 2D quanto 3D. Como é um círculo, vou colocar aqui Circle Collider 2D. Aí vocês viram que aqui, ó, ele tem um verdinho aqui, né? Esse aqui é o nosso collider. E se eu vier aqui agora e der um play, a nossa simulação, o nosso jogo passar a rodar e tá lá o nosso player agora com a ação da gravidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma caixa dentro dessa tela para conter esse nosso jogador. Então, o que eu vou fazer aqui? Botão direito na hierarquia, objeto 2D, sprites, quadrado. Vou chamar isso daqui de wall. Vou apertar W. E aí, se eu segurar o Ctrl, eu vou conseguir mexer ele dentro da minha grid. Então, vou colocar ele aqui. Eu vou apertar o T e segurando o Ctrl, da mesma forma, eu vou conseguir ali, ó, definir ele de acordo com a grid. Posso vir aqui agora, dar um Duplicate, ou, para quem gosta de hotkeys, Ctrl D vai duplicar esse cara aqui. Vou pôr ele lá do outro lado. Eu tenho mais um aqui. Vou pôr aqui no centro, deixar ele só na parte de cima. Duplicar esse cara aqui e colocar ele lá para baixo. Então, eu fiz uma caixinha aqui pro meu jogador. Vou colocar ele mais ou menos aqui no meio e dar um play de novo para ver o que acontece. E ele não ficou dentro dessa caixa. Por quê? Porque nenhuma dessas paredes aqui que eu criei tem um collider, né? Então, se eu quero adicionar um componente a todos esses objetos, eu posso vir aqui selecionar todos eles de uma vez, adicionar o componente box collider 2D. Então, se eu vier aqui, eu consigo validar cada um deles tá com o seu collider bonitinho. Então, se eu der o play agora, se tudo deu certo, a gente vai ter uma bola que agora tá presa dentro dessa caixa aí. Vou pegar o meu jogador aqui agora. Só que eu quero que ele não se movimente pela gravidade. Eu quero que a gente movimente ele pelo input que a gente tiver do teclado ou do joystick. O que a gente vai fazer? Nesse cara aqui, achar o rigid body dele e eu vou deixar aqui que a gravidade é 0. Gravidade 0. Vou dar um play aqui. E aí você vai ver que o nosso objeto aí ficou parado no lugar. Era isso que a gente queria. E como que a gente vai... E aí você vai ver que o nosso objeto aí ficou parado no lugar. Era isso que a gente queria. E como que a gente vai movimentar ele agora? Criando um script para movimentar ele. Para criar um script, eu posso vir aqui em adicionar componente. Procurar um componente que não existe e aí ele vai me dar essa opção de novo script aqui. Ou eu posso vir aqui no meu projeto, clicar com o botão direito, Create Scripting Mono Behavior Script. Vou chamar isso aqui de Player Movement. E aí ele vai criar esse script. E aí eu preciso adicionar esse script também ao nosso objeto. Vou selecionar aqui o player. Pego esse player movement e arrasto aqui para dentro do inspetor. Então, cada um desses componentes, o nosso script aqui vira um componente também. Vou dar um duplo clique aqui e ele vai abrir o meu editor de texto, que é uma IDE. Então, esse aqui é o script padrão da Unity quando a gente cria ele. A gente tem aqui o nome da nossa classe,
E a gente tem aqui também esse tal de monobehavior. O que que é esse monobehavior? Ele é o objeto padrão da Unity. Então, tudo que vai dentro da nossa cena vai ser um monobehavior. Então, um read body é um monobehavior, uma câmera é um monobehavior, um audio source é um monobehavior. E aí a gente tem esses dois métodos aqui, start e update. Eles são métodos que fazem parte do ciclo de vida do monobehavior. E onde start e update, eles são métodos que fazem parte do ciclo de vida do monobehavior. E onde que eu acho isso? Eu posso vir aqui, eu posso procurar monobehavior life cycle. Então a gente vai ter esse cara aqui, que é ordem de execução dos eventos. Então, ó, vai ter essa imagem aqui, vou abrir ela em uma outra aba aqui, para a gente ver ela com calma. E aqui a gente vai ter todos os métodos que o monobehavior pode chamar, a depender de qual componente ele tem. Por exemplo, aqui está a update. E onde que está a start? A start está aqui para cima, né? Ele traz aqui esse exemplo aqui, ó. A start é executada uma vez por script. Para cada script, para cada componente, ele é executado uma vez só. E a gente tem aqui também a update, a late update e a gente tem também a fixed update, que vai estar aqui. Tá vendo que a fixed update, ela tá dentro desse bloco de física. Então, aqui a gente tem um bloco de eventos de física e aqui a gente tem um outro bloco de lógica, game logic. Então, tudo que a gente for fazer com física é interessante a gente pôr aqui na fixed update. Perfeito? Mas voltando aqui para o meu script, então o que que a gente precisa fazer? Precisa fazer uma referência para aquele componente rigid body que a gente pôs no nosso player. Então vou vir aqui, adicionar essa referência, rigid body 2D, rigid body, e agora eu vou salvar a referência para a propriedade que eu acabei de criar. Então vou vir aqui, rigid body, get component rigid body 2D, e aí só para a gente testar, a gente vai aplicar a atualização no nosso rigid body com o input padrão da Unity. Então eu vou transformar esse update em um fixed update, e eu vou vir aqui falar que input vertical vai ser um float. Float, um input horizontal, mais um float, move vertical, ok? E aí eu vou criar um vetor agora 2D para aplicar isso. Então, vector 2D, criei aqui um movimento, né, do vector 2D horizontal e vertical, e agora eu aplico isso ao meu rigid body. rb.movePosition, qual que é a posição? Posição que eu tô agora, rigidbody.position, mais o movement. Salvando isso daqui, voltando para Unity, ela vai compilar. Vou dar um play aqui. E aí eu tenho essa movimentação aqui. No momento tá muito rápida, né? Então como que a gente vai corrigir isso? Uma das formas de corrigir isso é aqui, multiplicando esse movimento por um time.fixedDeltaTime. Porque a gente está na fixed update. Então, se a gente voltar aqui para Unity, der um play de novo, agora eu vou estar muito lento. Então, o que que a gente pode fazer é, volta aqui no nosso código, e eu vou definir uma propriedade dessa nossa componente pública, vai ser um float velocidade. E aí aqui, nosso movimento, eu multiplico ele também por essa velocidade. Então, vou multiplicar por speed. E aí, quando eu voltar aqui para Unity, vou compilar, selecionando meu player, aqui está o meu componente do meu que a gente acabou de criar, e aquela variável speed está aqui, e a gente consegue alterar ela agora pelo editor. Então eu vou colocar um speed de 5, vou dar um play, e agora eu consigo ajustar a minha velocidade em relação a isso daqui. Então eu quero que isso aqui seja mais rápido, eu posso vir aqui e colocar uma velocidade de 10, por exemplo. Então, opa, agora ficou mais rápido. Lembra que como eu tô no Play Mode, assim que eu sair dele,
esse speed aqui vai voltar para a velocidade original que eu tinha colocado, 5. Vou manter 10 porque eu gostei dessa velocidade. Então, mais uma vez, só verificando. Tá aqui o nosso player se movimentando. Então, agora eu vou fazer algumas coisas. Agora eu vou fazer algumas coisas para o nosso jogador interagir. Então, eu vou colocar alguns coletáveis aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui com o botão direito, 2D Objects, Sprites. Vou colocar aqui um triângulo, só para ser diferente. E aí eu vou vir aqui, abrir o Sprite Render desse triângulo, colocar aqui uma corzinha que chame a atenção. Um douradinho aqui. Eu tô achando que ele tá muito grande em relação ao meu personagem. Eu posso vir aqui no Scale e modificar ele por aqui, pelo Transform. Ou a gente pode vir aqui, Scale, e clicando aqui no centro ele vai modificar ambos. Posso posicionar esse cara no nosso jogo. Eu dei play aqui. Agora eu posso passar ali por baixo dele e não tô coletando ele. Então a gente precisa fazer nosso script para isso. Aqui no triângulo, eu preciso adicionar o componente de Collider. Collider. Como aqui o triângulo não é nem uma caixa, nem uma cápsula, nem um círculo, eu posso usar esse Polygon Collider 2D. Ele já reconheceu a forma dele ali. E aí, se eu der um play e agora eu colido com ele, né? Mas eu não quero colidir. Então, eu vou definir essa chave aqui, que é isTrigger. Eu vou clicar nela aqui. Então, vocês vão ver que isso daqui vai fazer com que o meu personagem continue passando, mas aí eu vou conseguir interceptar esse evento via código. Vou fazer isso diretamente no jogador. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tag para esse cara aqui. Eu vou vir aqui, adicionar tag, adicionar, eu vou chamar aqui de coletável. Criei a minha tag, volto para cá e eu coloco uma tag de coletar. Então, vamos voltar para o script do player e aí eu vou ter um outro método que vai ser o onTriggerEnter. Lembre-se de ter cuidado com o onTriggerEnter 2D e onTriggerEnter 3D. Aqui, ó, void onTriggerEnter 2D. E aí eu vou verificar se o meu outro colisor é do tipo coletar. Other, eu tô no jogador, eu colidir com alguém, então o meu outro vai ser o qual é colidir, ponto tag. Então other.tag é a tag que eu vou ter. Então eu vou vir aqui, if other.tag for igual a coletável, eu vou vir aqui e dar um destroy other. Isso aqui vai fazer o filtro se a gente colidiu com um coletável ou outra coisa. Voltando aqui para Unity, eu posso vir aqui e assim que eu colidir com aquele objeto, ele vai ser destruído. E aí eu posso ter qualquer outras lógicas aqui. Eu posso adicionar pontuação, fazer o que eu quiser aqui. Aí agora eu quero criar vários desses triângulos. Eu posso vir aqui e duplicando eles. Mas uma coisa interessante é fazer um prefab. O que é um prefab? Vai ser um elemento que eu vou salvar as propriedades dele e eu posso reutilizar ele ao longo de diversas cenas e fazer a instância dele pronto sem ter que ficar reajustando as propriedades dele no inspetor. Então, como que eu faço um prefab? Aqui na minha hierarquia eu vou clicar no triângulo, por exemplo, e aí arrastar aqui para minha aba projeto. Ele vai ter esse elemento aqui, uma caixinha. Eu posso vir aqui, dar um duplo clique nele. E aqui eu vou ter uma outra hierarquia. Eu posso fazer diversas outras coisas dentro desse prefab. E aí eu consigo usar esse cara aqui como parâmetro dentro de scripts. Então agora eu já tenho aqui e aí eu posso clicar aqui da minha aba projeto aqui para minha cena e ir posicionando esses caras aqui. Vamos ver se isso está funcionando com todos. Então, funcionou aqui. Funcionou aqui, funcionou aqui, funcionou aqui. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um som para que quando eu coletar esse triângulo, ele execute ao destruí-lo. Vou chegar aqui no meu player, vou transformar o meu player no meu prefab só por boas práticas. Cliquei aqui, vou entrar no editor do meu player e colocar um componente aqui do tipo audio source. Esse audio source vai ser quem vai emitir um áudio. Se a gente voltar na nossa cena,
e selecionar a câmera, a gente vai ver que ela tem um audio listener. Então ela vai estar escutando todos os audio sources da nossa cena. Para agora a gente precisa de um efeito sonoro para colocar ali no audio source. Então, eu posso vir aqui, ó, botão direito, import new asset, e aí eu posso importar aquele cara ali. Aqui, quando eu seleciono esse elemento na minha aba projeto, o meu inspetor vai me trazer as opções de importação daquele cara, seja um áudio, seja um script, seja uma imagem. Selecionando ele, eu vou ter as configurações de importação dele. Aqui eu não vou fazer mais nenhuma alteração, eu só vou selecionar o meu player. E aqui eu tenho uma setinha que eu posso entrar de uma forma rápida ao meu prefab. E aqui no meu audio source eu posso colocar aqui e arrastar o meu áudio para o audio source. Feito isso, eu posso voltar aqui no meu script e criar agora uma referência para esse audio source. Audio source, áudio. Então a gente tem que popular ele aqui. Então áudio é igual get component audio source. E aí, lá, quando eu tiver a colisão com o trigger, eu vou dar um audio.play. Salvo isso daqui. Volto pra cá. E aí, a gente só tem que tomar cuidado dessas configurações aqui. Eu não quero fazer do loop e eu não quero play on awake. Quando eu der play aqui, e aí eu colidir com um desses caras, ele vai tocar esse áudio. Esse é um jogo que a gente criou, é bastante simples. Essa movimentação que a gente chama é a movimentação de 8-way direction. Então a gente tem só que fazer um ajustezinho aqui para corrigir, porque quando eu me movimento da direita para a esquerda, de cima para baixo, eu tô com uma velocidade. Mas quando eu me movimento junto, eu tô tendo uma velocidade maior. Por quê? Quando eu faço essa movimentação, o que está acontecendo? Quando eu estou trabalhando com o input dessa forma, o que acontece é, quando eu aperto W ou S, eu vou ter um float que vai variar de -1 a 1. E com A e D, eu vou ter um outro vetor, na horizontal, que vai variar também de -1 a 1. Mas qual que é o problema disso daqui? Quando eu aperto W e D ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou ter que o meu vetor vertical vai valer 1 e o meu vetor horizontal vai valer 1. Então, quando eu faço a soma desses dois vetores, eu vou ter aqui um vetor resultante. E aí, esse vetor resultante vai ser raiz de 2. Isso aqui é um pouquinho maior que 1. Então, a gente tem que corrigir isso normalizando esse vetor para que ele fique com o valor de 1 e a gente não corra na diagonal. Então, como que a gente pode fazer isso? Volta lá no script. Aqui o movimento, eu posso vir aqui e movement.normalized. E aí isso vai fazer com que o meu vetor sempre tenha o tamanho até 1. Se eu vier para cá, e agora eu não corro mais uma velocidade diferente na diagonal.